Decisão sobre tabelamento de fretes fica para depois de outubro. Lavouras de milho do Paraná em boas condições não passam de 17%. Colheita de café da Cochupé chega a 89% do total semeado. Destaques do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial. Olá, uma boa tarde para você ligado no canal do Boi. Já está no ar a segunda edição do Agricultura BR de hoje. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. A partir de agora você fica muito bem informado sobre o agronegócio nacional. Nesta quarta-feira, 29 de agosto, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Conselho do Agro estão realizando o Encontro dos Presidenciáveis 2018. Trata-se de uma sabatina com os candidatos à presidência da República do Brasil. O evento está acontecendo neste momento na sede da CNA em Brasília. Vamos acompanhar um pouquinho do que acontece por lá. Neste momento está falando Henrique Meirelles, ele que é candidato do MDB. Participam também deste encontro os candidatos Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos e Marina Silva, da Rede. 2 presidenciáveis não devem comparecer ao evento. Ciro Gomes, do PDT, que tem como sua vice a ex-presidente da CNA, Cátia Abreu, e também Jair Bolsonaro, do PSL, que deve participar da Feira Agropecuária no Rio Grande do Sul, a Expo Inter. O Agricultura BR traz para você agora cotações de mercado. O Supremo Tribunal Federal só deve decidir se o tabelamento de preços mínimos para o transporte de cargas rodoviárias no Brasil é constitucional ou não apenas depois do segundo turno das eleições. O relator do processo, ministro Luiz Fux, diz que quer primeiro ouvir os órgãos a respeito dos dados que foram apresentados na audiência pública da última segunda-feira. De Brasília, Catarina Martorelli traz agora informações a respeito de como que a demora nessa discussão atrasa os processos do agro no Brasil. O impasse ainda está longe do fim. As entidades do agro seguem contabilizando os prejuízos. A CNA fez um levantamento que mostra o ônus do setor. O tabelamento do frete aumentou o custo do transporte em 12% na comparação com o período antes da greve dos caminhoneiros, quando ainda não havia preço mínimo. Isso gerou um efeito dominó. Na indústria, por exemplo, 88% das empresas sofreram esse impacto de 12%, segundo a CNI. Cerca de 37% das empresas disseram que repassam boa parte do custo do frete para o comprador da mercadoria. E cerca de 27% das empresas compraram caminhões próprios ou expandiram a frota para não depender dos caminhoneiros. O levantamento da CNA mostra ainda que, em alguns casos, o tabelamento do frete aumenta em 119% o custo do frete por tonelada. Fora o clima de insegurança jurídica, já que quem descumpre a tabela pode ser punido com multa. Que tem atrapalhado não só na questão de preço, mas atrapalhado principalmente na mitigação de risco que o produtor rural tem. Já não temos um seguro representativo, que representa pouco mais de 10% da área segurada do Brasil. Você tirar outra proteção de mercado, que é algo natural, você prejudica ainda mais, expõe ainda mais o produtor ao risco. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, também é contra preços fixos, porque fere a livre concorrência de mercado. Os caminhoneiros, por outro lado, defendem. Eles dizem que não podem trabalhar baseados no óleo diesel. Os preços mínimos para a categoria facilitam, porque eles alegam dificuldade em negociar com os produtores rurais. Sem dúvida nenhuma, ficou demonstrado claramente aqui que o caminhoneiro
caminhoneiro não negocia frete. 90% das atividades contratadas dos caminhoneiros autônomos são via transportadora. Quem negocia esses fretes com os embarcadores, os contratantes de serviço de transporte, é as transportadoras. O caminhoneiro não goza desse direito de livre mercado. A Advocacia Geral da União disse que a tabela dos fretes foi uma tentativa de estabelecer um preço justo para o serviço. Em junho, 2 audiências foram feitas no STF na tentativa de uma conciliação, mas sem sucesso. É claro que há queixas de ambos os setores. Nós vamos ponderar os valores que foram articulados aqui, né? A valorização do trabalhador, a livre concorrência, considerar todas as opiniões que aqui foram exteriorizadas e fazer uma ponderação usando um critério de prudência na decisão dessas questões tão limítrofes, que é o critério da razoabilidade. Na terceira audiência, também não houve decisões, mas o ministro disse que as ações de outras instâncias estão suspensas e que, por enquanto, continua valendo a tabela do dia 30 de maio. O ministro Luiz Fux disse ainda que o caso será levado ao plenário do STF, que a decisão deve ser tomada o mais rápido possível. Catarina Martorelli para o SBA. O Brasil possui hoje mais de 66% da área destinada à vegetação protegida e preservada no Brasil, o que não acontece na maioria dos países onde o agronegócio é uma das principais atividades econômicas. Esta afirmação foi feita pelo ministro Blairo Maggi, que está participando do 1º Congresso Internacional de Insolvência Empresarial. E a Sara Kirchhoff conversou com o ministro sobre isto. Confira. Uma das importantes presenças aqui durante o Congresso em São Paulo é do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, eu vou começar te perguntando sobre a questão das recuperações judiciais no agro. Hoje o processo leva em média 2 anos para o produtor rural, pessoa física, conseguir fazer esse procedimento. E aqui está sendo discutida a facilidade para facilitar isso e diminuir o tempo. O senhor acha que isso é positivo? Seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Eu vejo com muita preocupação essa questão da recuperação judicial. Ela é hoje aberta para a pessoa jurídica, a pessoa física tem realmente uma certa dificuldade, mas eu acho que a dificuldade está relacionada a que uma pessoa física ela não tem uma contabilidade e não pode ser auditado os seus balanços como é na pessoa jurídica. Então, o que me leva a uma preocupação é que esse instrumento, que é um instrumento construído no Congresso Nacional, uma lei que foi criada para a recuperação de uma empresa, para a manutenção do seu emprego no tempo mais difícil que ela tem. A preocupação que tenho que é uma banalização desse instrumento e muito mais na forma de proteção, antes da necessidade até, de as pessoas buscarem esse instrumento na justiça. Se não houver um certo controle, um certo freio e a necessidade da discussão, se é efetivamente necessário, o que vai acontecer é que a grande maioria das pessoas, das empresas, vão procurar uma possibilidade de fazer uma recuperação judicial, porque ela se torna muito vantajosa para o produtor ou quem fizer. Quer dizer, você tem 6 meses de carência, você tem 15 anos para pagar, com possibilidade de redução de 50%, 70% da dívida que você tem. Ora, se todo mundo procurar esse caminho, significa que todos os brasileiros deverão procurar esse caminho no futuro. Então, acho que o Congresso que está aqui discute a forma mais viável, mais rápida de ajudar um produtor rural a fazer. Agora, tem que avaliar quais são as consequências disso no mercado, o fechamento dos créditos que esses produtores têm acesso hoje, porque a grande parte dos produtores rurais são financiados hoje na pessoa física, com recursos de empresas ou de bancos, e uma vez que ele pede uma recuperação dessa, ele não tem mais acesso nenhum a crédito. Então, precisa ser muito bem pensado e eu sempre me preocupo com a generalidade ou a generalização desse tipo de atividade. Ministro, o senhor veio aqui para falar da agricultura do Brasil, um setor que não para de crescer, inclusive a expectativa é que o Brasil seja responsável por produzir alimentos para 40% do mundo, seja responsável pela 40% da produção de alimentos no mundo. Estamos no caminho certo e o que ainda falta para a gente melhorar? O Brasil ele fez uma revolução nesses últimos 40, 50 anos. Nós éramos um importador de alimentos, hoje somos um grande exportador e produtos de qualidade. Então, nós temos que continuar ampliando esses mercados, mas mais que ampliar os mercados é se firmar definitivamente nesses mercados que nós conquistamos. Cada vez mais o mundo produz alimentos. Há uma coisa errada que as pessoas pensam, falta alimentos no mundo. Não falta alimentos no mundo.
O que falta a alguns países, algumas populações, são recursos para acessar esses alimentos. Então, cada vez mais há uma concorrência e cada vez mais o Brasil precisa ter qualidade e responsabilidade naquilo que está se propondo a vender. Só assim nós vamos permanecer e vamos continuar crescendo nesse segmento. O Brasil tem um dos principais atores, que é o produtor rural, para ele fazer parte desse processo no mundo. Alguns países do mundo têm terras férteis, têm terras boas, têm clima bom para produzir, mas eles não têm um elemento que é a pessoa que vive no campo que faz tudo isso. Então, o Brasil tem um grande diferencial e vai continuar crescendo nessa área. E falando na produção de alimentos, então, gostaria de entender se a proibição do glifosato, ela emperra muito isso, de que forma e como é que estão as expectativas em relação a esse assunto? Deve sair alguma decisão aí muito em breve, né, ministro? Nós estamos esperando para muito em breve, já deveria ter saído na sexta-feira passada. Nós entendemos que, nesse momento, a ausência do glifosato abruptamente tirado do mercado, se permanecer essa instrução, vou chamar assim, essa decisão, ele simplesmente destrói a agricultura, porque o Brasil é um grande produtor de soja, milho, algodão, grandes culturas, e todas essas áreas, 95% delas são produzidas em áreas de plantio direto. E não tem como fazer plantio direto sem a presença do glifosato, né? Porque ele é que cria a condição de matéria seca para plantio direto. Nós não temos mais nas nossas fazendas, e ninguém tem, grades, arados, subsoladores e coisa para fazer o processo antigo, que é a remoção do solo. O preço pago pela saca de 60 quilos da soja subiu hoje nos portos do país por conta do dólar elevado. Vamos acompanhar agora na tela os valores de referência para o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, com informações da Grãos Corretora. No Porto de Santos, a saca de 60 quilos do grão é comercializada hoje, 29 de agosto, a R$ 90. Já no Porto de Paranaguá, a cotação está em R$ 91 a saca. E vamos agora para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende para saber a previsão da semeadura de soja no país. Boa tarde, Juliana. O que os produtores podem esperar para os próximos dias para a semeadura de soja? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, para os próximos períodos podemos esperar ainda bastante regularidade das chuvas na parte central brasileira. Agora, para o mês de setembro, a expectativa ainda é de chuva abaixo da média entre o sudeste e também centro-oeste. Essas áreas ficam restritas entre São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul também. Nas demais áreas da parte central do país, chuva bem próxima da média. Agora, somente tem previsão de chuva acima da média em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul. De forma geral, todo o sul do Brasil ainda deve receber chuvas bem próximas ao que é normal para a época do ano ao longo do mês de setembro. Em relação à temperatura, a temperatura de forma geral vai ficar acima da média em grande parte do centro e sul do Brasil. A diferença é que o calor vai ser um pouco mais intenso na região sul. Ainda vamos ter alguns dias de tempo mais frio e de temperaturas um pouco mais baixas na região sul ao longo de setembro, ou seja, esse calor não vai ser persistente. De forma geral, a temperatura vai ficar ainda acima da média. Agora, em relação ao trimestre, setembro, outubro e novembro, expectativa ainda de chuva abaixo da média entre o sudeste e também centro-oeste até o estado do Paraná. Isso representa que as chuvas vão seguir ainda irregulares durante a primavera. A tendência, então, é de chuvas irregulares entre áreas produtoras de soja do sudeste e também centro-oeste. Isso pode ainda atrasar o andamento das atividades no campo, como o plantio das lavouras de soja na região. A chuva somente deve ficar acima da média em pontos do oeste e sul do Rio Grande do Sul. Agora, grande parte da região sul vai ter ainda boas precipitações que garantem chuva dentro da média para o próximo trimestre. Então, durante os próximos meses, a tendência ainda é de chuva irregular em áreas produtoras de soja da parte central brasileira. Isso pode ainda acabar atrasando um pouco o início das atividades no campo, como o plantio das lavouras,
e a chuva somente deve se regularizar de forma mais expressiva a partir da segunda quinzena do mês de outubro, quando as instabilidades passam a se tornar mais frequentes e duradouras nas principais áreas produtoras de soja, tanto do Sudeste como também do Centro-Oeste brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana volta logo mais, trazendo mais notícias sobre a previsão do tempo. Por aqui é hora de acompanharmos a soja negociada no mercado internacional oleaginosa lá na Bolsa de Chicago, referência internacional para essa commodity. A gente lembra bem que a soja vinha operando com forte queda diante das previsões de boa safra norte-americana, mas hoje o mercado reage, veja só. Contrato com vencimento em setembro vem a $8,24 mais 2 por bushel, subindo 3 centes de dólar neste momento. Esse é o movimento de alta para as demais posições também. Soja negociada para entrega em novembro vem a $8,37 o bushel. Janeiro de 2019 opera a $8,50 mais 2, enquanto a posição de março do ano que vem, $8,63 mais 6. Apesar da recuperação que a gente vê acontecendo hoje, é claro, os valores seguem muito pressionados. E o dólar começou a cair a partir do começo desta quarta-feira, iniciando o dia a R$ 4,16, mas chegando próximo da máxima histórica de R$ 4,16 mais 31. O motivo da queda são as incertezas do cenário eleitoral. Vamos ver como está sendo praticado o preço do dólar comercial no Brasil neste momento. Está tendo aí uma queda de 0,3% da moeda comercial, do dólar comercial, sendo então negociado a R$ 4,12. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai até Esteio, no Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, trazendo informações agora sobre um assunto muito importante para o produtor rural, que é a recuperação judicial. Olha, a recuperação judicial tem o objetivo de viabilizar a superação de uma situação de crise econômica financeira do devedor, sem prejudicar a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, preservando a empresa e, consequentemente, o estímulo à atividade econômica. E o assunto está sendo abordado no primeiro Congresso de Insolvência Empresarial em São Paulo. E a repórter Sara Kischoff está lá fazendo a cobertura. Acompanhe agora na entrevista. Um dos palestrantes do evento e também coordenador acadêmico do IBAJUD, o Eronides Santos, que está aqui comigo e que é também promotor de justiça. Eronides, eu queria começar entendendo com você se você considera que hoje o processo de recuperação judicial no Brasil é lento e quais as ferramentas que podem ser utilizadas aí para dar celeridade ao processo. Seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado, é um prazer falar aqui com vocês. Você me perguntou se o processo é lento. Lógico, todo processo envolve uma série de questões e detalhes que precisam ser observadas para que o Poder Judiciário possa apreciar esse pedido de forma adequada. A lei foi concebida para que esse processo fosse rápido, né? O que ocorre é que as necessidades e as demandas do mercado na reestruturação da empresa, na formulação de um plano de recuperação, que esse prazo acaba fixado na lei acaba sendo exíguo. Para você ter uma ideia, uma recuperação judicial em tese teria que estar entre o pedido e a aprovação finalizado em 6 meses. Infelizmente não é isso que acontece. Há um estudo feito a respeito disso, estatístico, e onde a média entre o pedido e a aprovação de um plano de recuperação demora em torno de 1 ano. O ideal seria diminuir esse prazo? Seria, mas para isso a gente precisa de uma maturidade maior do mercado e ela está caminhando para isso. Eronides, promotor, quando que é válido um pedido de recuperação judicial? Quando que ele faz sentido e quando que ele não faz sentido? Veja, sua pergunta é muito boa. O plano de recuperação é válido e faz sentido quando a empresa efetivamente tem recursos para continuar trabalhando, para continuar gerando riquezas. Não necessariamente pagar os seus credores. Quando você fala em recuperar, você tem que olhar o sistema como um todo e não apenas uma ponta dele, que é o credor. Quando a empresa é economicamente viável?
quando o seu negócio é relevante, socialmente relevante, economicamente relevante, vale a pena fazer um pedido de recuperação judicial. Agora, se a empresa está insolvente, se o negócio se tornou obsoleto ou a situação patrimonial da empresa não autoriza que ela prossiga, aí é caso de você pedir a autofalência, que é a liquidação judicial dos ativos para pagar os credores de forma paritária. E temos casos de recuperação judicial de sucesso no Brasil recentemente? Sim, nós temos vários casos de sucesso, várias empresas entram e saem da recuperação e continuam na sua atividade econômica, sem dúvida nenhuma, mas também existe um percentual até que relevante de empresas que entram na recuperação, mas não conseguem cumprir o que prometem e acaba tendo sua falência decretada. E nesses 2 dias de evento aqui em São Paulo, a ideia justamente é elucidar essas questões e trazer algumas iniciativas que possam contribuir. Veja, como eu disse no começo do nosso evento, a ideia foi trazer esses temas mais candentes, aquela coisa que gera uma discussão e entendimentos diversos, trazer academicamente essa discussão num congresso com os maiores especialistas, mas principalmente ouvir quem está no dia a dia do processo, quem está no dia a dia da insolvência, porque às vezes você perde um determinado tempo pensando numa solução jurídica e doutrinária e o mercado ele é muito mais vivo e encontra soluções muito mais rápidas e eficazes de resultado. Então, a intenção é essa, é colocar o estudo acadêmico com a prática juntos para a gente tirar daqui boas conclusões. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Aí um bom evento do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial. Sara Kirchhoff para o SBA. Nós destacamos agora aqui no Agricultura BR a Expo Inter, 41ª edição desta feira tão tradicional na região sul do Brasil, que traz para o público muita informação, exposição de animais, julgamentos, seminários e atração para toda a família. O Canal do Boi tem feito a cobertura completa deste evento. Você tem acompanhado por aqui desde esta última terça-feira. Annelise Nicolodi está por lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, trazendo todas as informações para a gente. E é para lá que a gente vai agora conversar com ela, que já está a postos para falar conosco aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Tem mais destaques desta quarta-feira. Como que está tudo por aí, Annelise? Boa tarde para você. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, tô aqui, né? Faz um lindo dia de sol aqui em Esteio, né? E a gente, como você falou, tá aqui acompanhando todas essas atrações, né? Dessa 41ª Expo Inter. A gente tá na pista J, né? Aqui do Parque Assis Brasil, onde aconteceu agora há pouco e segue durante a tarde o julgamento das raças Hereford e Braford. 2 raças muito importantes comercialmente aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Eu vou conversar com o presidente do Conselho Técnico da Associação, o senhor Aldo José Tavares dos Santos. Boa tarde para o senhor. O que a associação tem feito aí para divulgar, né, essa raça tão importante, principalmente se tratando, né, de gado de corte aqui no Brasil? Boa tarde a vocês do Canal do Boi. É um prazer para a gente e um privilégio poder estar conversando com todo o Brasil. O Hereford e o Braford, o Hereford vem da Inglaterra, vem no início de 1900, né, se instalou aqui numa vinda de gado europeu, né, para produzir qualidade, né, e foi bem numa Europa em guerra, onde precisavam de carne. Essas raças vieram, se estabeleceram na Argentina, Uruguai e Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. É uma raça de médio porte, de grande produtividade, de carne de marmoreio, que dá sabor e qualidade, né, e se estabeleceu e produz muito bem nos nossos campos. Nós subimos com essa raça para o resto do Brasil através da sua sintética, que é o Braford, que hoje desponta como uma grande solução para produzir carne de qualidade em todo o território nacional. Que também se caracteriza por adaptação via zebuíno, né, e a qualidade do Hereford, ou seja, marmoreio de carcaça e velocidade de produção. E um temperamento também muito adaptado para confinamento, para manuseio. É um gado que se presta muito para isso. Pois é, a gente está aqui, por exemplo, com alguns exemplares, touros da raça, né? Animais bastante tranquilos para lidar no dia a dia do pecuarista. Essa é uma das grandes características e uma vantagem do Hereford, né? E transmitiu para o Braford, que é a sua sintética.
né? Eu queria te dizer que hoje os números importantes do Érifro, o Érifro registra em torno de 6 mil terneiros ano, registro puros, né? E o Braford está em 26 mil terneiros, porque é uma demanda muito importante dessa qualidade do Érifro e do Braford, entrando nos rebanhos do Brasil Central, onde temos um potencial enorme, né, para melhorar a qualidade da carne desse país. Também é importante salientar que a nossa associação é a primeira associação no Brasil a ter um programa de carne. Nós temos um programa que há mais de 20 anos, né, que produz carne de qualidade, com selo de qualidade certificado pelo Ministério e pelo Senar. É um programa que está avançando, hoje já temos frigoríficos avaliados em São Paulo, habilitados em São Paulo, e esses frigoríficos trazem uma certificação por uma classificação de carcaça e de cortes de carne que vem a beneficiar o produtor com até 10% do quilo vendido do produtor ao frigorífico. Nós temos um orgulho dessa certificação, ela foi a pioneira, existem outras no Brasil, mas o nosso é o pioneiro e é um programa muito sério, com muita vantagem ao produtor. Outro detalhe importante é o melhoramento genético. Não existe produção de carne se não tiver um melhoramento genético. A nossa associação temos 2 pilares. Um é os projetos de avaliação a campo, onde a Érifro tem mais de 20 anos, né, com um projeto da PAC chamado. É uma parceria com a Embrapa, onde se avalia os reprodutores de Érifro e Braford a pasto. Fertilidade, ganho de peso, marmoreio, né, toda essa bateria de informações para a produtividade. E também temos um programa de melhoramento através de DEPs, né, que chama-se Pampa Plus. Hoje, com mais de 40 mil animais avaliados nesse programa, que também tem a parceria com a Embrapa e Gene Plus, né. Fora isso, os nossos sócios também têm a opção de fazer outros programas de melhoramento que é aceito pela associação, que é o Gensis e o Promebo da NC. Que maravilha. Seu Aldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Olha só, gurias, essa aí é a Expo Inter, né, mostrando essas potencialidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, para o mundo inteiro. A gente vai ficar aqui buscando novas informações, novas notícias para trazer para o nosso público. Um bom dia para todos vocês. Obrigada, Annelise. Um bom dia para vocês também por aí. Belo dia realmente de sol lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Bom trabalho para vocês e até a próxima. A Expo Inter 2018 segue até o próximo domingo. Destacamos agora a safra de milho no estado do Paraná, grande produtor brasileiro. Por lá, as atividades de colheita seguem acontecendo. Milho segunda safra. Todos sabem que a safra este ano por lá teve bastante prejuízo por conta do clima, né? A gente tem uma safra com uma expectativa de colheita 31% menor em relação à segunda safra do ciclo passado. O Departamento de Economia Rural do Estado paranaense divulgou recentemente como está o andamento das atividades de campo. Vamos aos números então? Na tela você acompanha conosco que a área plantada foi de 2.110.000 hectares. A produção estimada está em apenas 9.110.000 toneladas, um volume bem menor do que o Paraná costuma trazer para o mercado. A colheita está atualmente em cerca de 87%. Eu comentava há pouco a respeito do clima, né, que prejudicou e muito a safra paranaense esse ano. Primeiramente foi o tempo seco entre abril e maio, que acabou prejudicando a fase de desenvolvimento das lavouras. Depois veio a chuvarada, que acabou alagando os campos, também prejudicando a qualidade e a produtividade final destas lavouras. Os números do Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná mostram a qualidade, a condição, melhor dizendo, atual daquelas lavouras que ainda não foram colhidas. Atenção para estes dados. Veja que apenas 17% delas se encontram em boas condições. 47% têm condições médias e 36% condição classificada como ruim. E nós vamos voltar a somar meteorologia para saber a previsão do tempo para o estado do Paraná. Boa tarde, Juliana, novamente. O que os produtores podem esperar para a produção de milho segunda safra no Paraná? Frente fria avançando pela costa do país, que vai trazer áreas de instabilidades para o Paraná. Durante os últimos dias, também choveu no estado do Paraná. É por isso que os índices de umidade do solo aumentaram bastante
na maior parte do Paraná, alcançando agora índices de até 90%. Para os próximos dias, então, tem mais previsão de chuva até o dia 3 de setembro. O tempo vai seguir bastante instável em áreas produtoras de milho do estado do Paraná. E nas áreas mais ao sul, tem previsão até de chuva um pouco mais intensa, com pancadas de forte intensidade, por isso é que o volume de água fica em torno de 30 milímetros. Nas demais áreas do Paraná, a chuva é mais fraca, principalmente no norte, onde as pancadas são bem fracas e isoladas. Só que essa chuva ela dura pouco tempo, porque a partir da semana seguinte, entre os dias 4 e 8 de setembro, tempo firme predominando no estado, conforme a frente fria se afasta, uma massa de ar mais seco passa a tomar conta. E por isso, o tempo seco volta a predominar. E essa tendência vai seguir acontecendo até o dia 13 de setembro. Nada de chuva no interior do Paraná, previsão de pancadas bem fracas e isoladas em pontos da faixa leste do estado. Então, ao longo desta semana, o cenário para o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra no Paraná não vai ser muito satisfatório, porque tem previsão de chuva e até pancadas de forte intensidade por alguns momentos no sul do estado, mas esse cenário melhora a partir da próxima semana. Com o avanço e atuação de uma massa de ar mais seco, o tempo firme volta a predominar nas áreas produtoras do Paraná e, por isso, os produtores já podem dar andamento e até encaminhar para uma finalização das atividades de colheita do milho segunda safra no estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana volta logo mais trazendo mais previsões do tempo para nós aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já com mais informações sobre o agronegócio. Mas antes, você fica com o recado dos nossos parceiros no Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o Fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas elas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até ciclaram mais rápido do que o comum na fazenda, e os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite. E tem um desenvolvimento continuado e sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos. Com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica pra gente como o Fosfosal atuou, trazendo tanta satisfação para essa produtora. O Fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor os nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até numa reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Sendo neste momento na sede da CNA em Brasília o encontro dos presidenciáveis, uma sabatina promovida pela CNA e também o Conselho do Agro com os candidatos à presidência da República. Catarina Martorelli está acompanhando tudo por lá e manda um recado para a gente. O evento começou às 9 da manhã, 4 candidatos confirmaram presença, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes cancelaram participação. Quem começou foi o candidato Geraldo Alckmin, ele falou por 20 minutos, depois respondeu a 4 perguntas de jornalistas e entidades do setor, em seguida fez as considerações finais. E depois recebeu um documento elaborado pelo Conselho do Agro. Esse documento
formado por 15 entidades do setor, é uma radiografia do agro, tem projeções, sugere uma agenda moderna, sustentável, de livre mercado, sem tabelamento. O objetivo desse documento é ampliar em 33% a produção agrícola do país até 2030 e para 2027 o Brasil se tornar o maior exportador mundial de carne animal, com participação de 42,5% do mercado mundial. O próximo vai ser o candidato Henrique Meirelles. À tarde, Marina Silva e Álvaro Dias. O SBA vai continuar acompanhando. Catarina Martorelli para o SBA. A Cochupé divulgou nesta terça-feira informações da colheita de seus cooperadores, que já chega a próximo de 90% do total plantado. Vamos ver no gráfico como está a colheita dos cooperadores da Cochupé. A colheita dos cooperadores da Cochupé avança 89% do total até o último dia 24 de agosto, uma alta de 6,9 ponto percentual na comparação com a semana anterior, quando haviam sido colhidas 83,9% da área total. E a colheita, o avanço da colheita também está acontecendo nas regiões dos cooperadores da Cochupé. Vamos ver no gráfico como está esta colheita. Apesar deste avanço, a colheita segue o menor ritmo desde 2015, para esta época. Neste período, haviam sido colhidas 79,3% da área plantada. No ano passado, os cafeicultores tinham colhido 94,65% no mesmo período. Vamos acompanhar agora por região como está a colheita da Cochupé. A colheita em São Paulo está em 92,3%, no sul de Minas, 92,1% e no Cerrado Mineiro, 83,72% da área total. Seguimos falando sobre a colheita da safra atual de café no Brasil, com destaque agora para o estado do Paraná. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural do estado, a colheita está bem na reta final, falta muito pouco para ser concluída. 98% de toda a área em produção já foi retirada dos campos. No estado paranaense, a área destinada ao cultivo do café caiu nesta atual temporada, nesse ano de 2018, e também caiu, por consequência, a produção. A gente acompanha na tela agora os dados do Departamento de Economia Rural e a mudança de um ano para outro. Enquanto na safra passada, 2016-17, os paranaenses cultivaram 43.100 hectares com café. Para a safra atual, 17-18, que segue sendo colhida, a área foi para 37.500 hectares, caindo em 13%. A produção caiu ainda mais, em 25%, por conta da condição dos cafezais. Na safra 16-17, foram colhidos 75.700 toneladas. Já a previsão para a safra atual, temporada 2017-2018, a expectativa é retirar dos pés 56.700 toneladas. Para a gente finalizar as informações sobre o café no Paraná, vamos agora aos dados de condição dessas lavouras. Dados do Departamento de Economia Rural mostram que 69% dos pés que ainda restam ser colhidos estão em boas condições. Aqueles pés que têm condições médias representam 20% da área a colher e 11% têm classificação considerada ruim. E vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende as condições de clima para os cafeicultores de café arábica. Boa tarde, Juliana. Quais as condições de clima que os cafeicultores podem esperar para as regiões? Olha, para as próximas semanas a tendência ainda é de chuva, principalmente no estado do Paraná, ao longo desta semana. A partir da semana seguinte, a gente volta a ter um cenário mais satisfatório para o andamento das atividades de colheita e secagem das lavouras de café de grande parte do centro e sul do Brasil. Durante os últimos dias, como tivemos alguns episódios de chuva entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, a umidade do solo acabou aumentando. Mesma condição também aconteceu no estado do Paraná. Justamente foi essa chuva que aconteceu no estado do Paraná que acabou atrasando ainda mais as atividades no campo na região. No decorrer, então, dos próximos dias, tem previsão de chuva no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul também. Essa chuva até alcança as áreas mais ao sul do estado de São Paulo, mas de forma bem fraca e isolada.
onde a chuva pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita do café, principalmente no estado do Paraná, nas áreas mais ao sul do estado. Entre o norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, a chuva também é bem fraca. Pode atrapalhar por alguns momentos, mas de forma muito pontual e momentânea. Essa chuva segue restrita às áreas mais ao sul do país, tanto que grande parte do sudeste e centro-oeste não recebe essas áreas de instabilidades. E a partir da semana seguinte, a chuva perde força na região sul e a massa de ar mais seco acaba tomando conta de grande parte do centro e sul brasileiro. E até pelo menos o dia 13 de setembro, até volta a chover em pontos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas entre o Paraná, região centro-oeste e até a região sudeste, é o tempo firme que predomina durante os próximos dias, ou seja, durante a primeira quinzena do mês de setembro. Então, com esse cenário de tempo seco, de instabilidades, perdendo força no sul do Brasil, a expectativa é de tempo firme, que passa a garantir um cenário bem mais otimista para os produtores de café do centro e sul brasileiro, para poder avançar com as atividades no campo e também com a colheita e secagem das lavouras de café da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana volta logo mais, trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. E a gente segue no assunto café. Vamos acompanhar como estão as cotações do café arábica agora na Bolsa de Nova York, referência internacional para essa commodity. De olho nos preços, o mercado vem hoje em condição mista, ou seja, tem contratos operando com alta, mas o da posição de mais curto prazo, de setembro, vem com variação negativa. Cada libra-peso do café vem negociada neste momento a apenas 99 centes de dólar por libra-peso para essa posição. A de dezembro vem a $1,03 centes mais 20. A posição de março de 2019 opera a $1,06 centes mais 60 por libra-peso e a posição de maio a $1,08 centes mais 85. Apesar da leve recuperação que a gente vê ali, sabemos que o mercado futuro do café arábica vem com extrema baixa, uma vez que a posição de referência, o valor de referência, é acima de $1,30 centes. A gente fica agora com cotações do café aqui no Brasil. E o assunto agora são os cuidados que os cafeicultores têm que ter contra as pragas e doenças para que o potencial de renda na sua produção não seja perdido. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Santino Alejandro, que é assistente de pesquisa em nematologia do Instituto Agronômico do Paraná. Boa tarde, Santino. Boa tarde. O cafeeiro ele pode ser atacado por uma série de pragas e doenças. As mais importantes no Brasil são a broca do cafeeiro, a ferrugem do cafeeiro, o bicho mineiro e também os nematóides. Nós podemos dar destaque aos nematóides, uma vez que as outras pragas e doenças, nós também conseguimos ver ela na parte aérea, enquanto os nematóides, como são patógenos do solo, nós não conseguimos identificá-los no momento inicial ao olho nu. Então é importante, no caso dos nematóides, que o tipo de observação que seja feita seja um pouco mais específico, normalmente a partir de coleta de solo, encaminhar isso para laboratórios especializados e a partir de então, com um diagnóstico preciso em mãos, tomar as medidas necessárias de manejo e controle para que essa doença não venha a causar grandes danos à cultura. No caso dos nematóides, nós temos dois grupos que atacam o cafeeiro. Um deles é composto pelo gênero Meloidogene, e entre os Meloidógenes a gente destaca Meloidogene exígua, Meloidogene paranaensis e Meloidogene incógnita. No estado maior produtor do Brasil hoje, Minas Gerais, há uma grande concentração, há muito diagnóstico da presença de Meloidogene exígua.
cujo nematóide os produtores acabam tendo um nível de convivência razoável com ele, apesar de que ele também cause danos. Quando a gente passa para meloidose paranaense, especialmente, que recentemente vem sendo diagnosticado também no estado de São Paulo, em Minas Gerais, esse pode causar danos de mais de 50% de perdas na produtividade da cultura, em alguns casos mais graves, levando inclusive as plantas à morte. Então é importante que o produtor fique atento, porque no caso desse grupo de nematóides, dependendo da espécie que ele tem presente na sua área, ele pode ter a sua produtividade comprometida. Se a gente for pensar a nível de Brasil, os dados que a gente tem oficiais, a gente com certeza pode acreditar que os nematóides eles consomem aí quase R$500 milhão em renda, quase R$500 bilhão em renda do produtor, devido aos níveis que ele pode causar de danos. A gente sempre que diagnostica a presença do nematóide numa área cafeeira, a gente precisa tomar uma série de precauções, primeiro para que esse nematóide ali presente não seja disseminado para os outros talhões da propriedade. Depois disso, a gente normalmente vai olhar como é que está o estande dessa lavoura, se as plantas estão pouco ou muito debilitadas, e a partir daí eu vou ter algumas medidas. Uma delas é a utilização de nematicidas, sejam eles químicos ou biológicos, que podem ajudar, né, na melhoria. Além disso, quando a gente pensa na renovação de lavouras, aí a gente tem um outro componente interessante, que é a utilização de cultivares com resistência genética. Porque quando nós aliamos a resistência genética ao manejo com plantas de cobertura em terrinhas e o uso de nematicida, então a nossa chance de reverter o quadro, ou minimizar os danos é maior. Quando nós não utilizamos de medidas integradas para o manejo, a chance de êxito é menor e, no médio e longo prazo, quase sempre o produtor acaba tendo que erradicar aquelas plantas devido aos danos severos que a cultura acaba sofrendo. A primeira dica que a gente dá é que o produtor tome cuidado quando ele vai adquirir mudas para o plantio na sua área. Mudas livres de patógenos, inclusive nematóide, é importante para que você tenha uma lavoura com longevidade e produtividade adequada. Mas também é importante que o produtor faça um diagnóstico da sua propriedade, ou seja, se ele vai implantar uma lavoura, ou se ele verificou que há plantas dentro dessa lavoura que estão perdendo produtividade, estão depauperando, é importante que ele faça uma coleta de solo, com raízes também, envie isso para um laboratório especializado em análise nematológica, e a partir daí ele tem um diagnóstico. Quando nós falamos de manejo de nematóides em cafeeiro, nós falamos de manejo integrado de pragas e doenças. Todas as medidas que nós tomamos para controlar uma doença, elas têm que estar aliadas também a uma boa nutrição da planta, ao controle das doenças de parte aérea. Então, isso deve ser planejado. Então, controlar nematóide passa também por ter um solo bem nutrido, ter uma planta com a parte aérea livre de pragas e doenças, e também utilizar de maneira consciente os produtos químicos que estão disponíveis, no caso, os nematicidas que tem no mercado. Obrigada, Santino. Santino falando sobre os cuidados para evitar prejuízo na produção de café. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala por aqui com o telespectador da Bahia, que mandou mensagem para a gente. E a sua participação é muito importante para nós. Você pode enviar uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67 99656 2266. Voltamos já. E se encerra hoje em São Paulo o primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial promovido pelo IBAJUD. O pedido de insolvência é o último recurso de resolução de um endividamento. Em São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com a presidente do IBAJUD sobre o assunto. Acompanhe. Roseli Cruz, presidente do IBAJUD, que é quem realiza esse congresso aqui em São Paulo. Roseli, eu vou começar te perguntando então qual que é a importância desse evento, que é um evento internacional que está na primeira edição para o setor. Seja bem-vinda ao SBA. Muito obrigada, Sara. A ideia desse congresso é
que todos os agentes que estão envolvidos no processo de recuperação e falência se conectem, que devedores e credores se conectem, que advogados de devedor e advogados de credores se conectem juntamente com o Poder Judiciário e com isso consigamos ter recuperações de empresas viáveis e processos de falência mais eficazes. E internacional por quê? Porque a troca entre países é muito importante para as melhores práticas, para que possamos aprender e trocar experiências e aplicar na prática, que eu acho que o objetivo é, se a empresa em recuperação, ela é viável, que ela se recupere e que seja o Poder Judiciário e a figura do administrador judicial um palco para que isso aconteça. E nesse evento nós pudemos ouvir agora pela manhã realmente inúmeras questões regionais de agronegócio, questões de usina, questões da própria indústria, como é que nós fazemos quando temos, por exemplo, uma grande construtora que fale ou que pede recuperação. Então, como é que fica isso? Eu acho que essas questões que, obviamente, encontram na doutrina a sua necessidade, mas encontram especialmente na prática a importância para justamente se conseguir a efetivação e um resultado positivo. Você falou sobre a análise da viabilidade da questão justamente da falência, né? Inclusive hoje num debate agora pela manhã eles falaram que se o negócio não for bem conduzido, aí pode acontecer o que se chama no judiciário de falência da falência, né? Então são muitos pontos e muitos aspectos aí que precisam ser levados em consideração nesse momento. Exatamente. Muito obrigada novamente pela oportunidade, porque é exatamente isso. O que nós temos muitas vezes a demora na recuperação, a demora de uma empresa viável pode convalar em falência. E a questão toda da recuperação de ativos, na questão da falência, quando ela já existe, ela também é muito importante porque ela tem que satisfazer, tem que ter, todos esses ativos têm que ser colhidos ou recolhidos para a satisfação do crédito conforme a lei. Só que o que eu acho que é mais importante é que haja diálogo, que todos os stakeholders do processo, todos os agentes desse processo, desse universo de solvência, se falem. Então nós estamos falando aí na figura central, por isso IBAJUD, Instituto Brasileiro de Administração Judicial, na figura central, que é do administrador judicial, que tem a interlocução, o diálogo, seja com o magistrado, com quem o nomeia, seja com o Ministério Público, seja com o advogado recuperanda e a recuperanda, seja com os advogados de credores. E tudo isso dentro do mesmo ambiente, visando uma última tentativa para fazer a recuperação da empresa, no caso da recuperação. E por isso é tão importante, dado o país, dado o aumento do número de pedidos de recuperação no Brasil pela situação econômica, pela situação em crise. Roseli, falando então do Brasil e tentando fazer um comparativo aí com outros países, como é que está o Brasil nessa questão da insolvência? Olha, os números não são tão precisos, ou a comparação ela não é direta, mas o que eu posso te dizer com várias especializadas, com várias que tem, como é o modelo americano e o modelo de outros países, várias regionais e várias especializadas, que temos algumas aqui, mas não temos no Brasil todo, nós estamos tímidos ainda. Se nós compararmos que cerca de 30% nos Estados Unidos as empresas se recuperam quando utilizam desse instituto, no Brasil nós temos menos de 5%. Então, e concentrados nas varas especializadas, a efetividade disso. Então, eu vejo como uma necessidade realmente de que o juiz ele consiga ele julgar exatamente só os processos de recuperação e falência, ou seja, só processo de insolvência e não outras matérias, justamente para a especificidade, para a questão toda empresarial envolvida, que necessita de se entender um pouco de economia, um pouco de contabilidade, um pouco de gestão, saber muito de comunicação. Então, eu acho que é isso que de fato importa. Por isso a necessidade que se vê, inclusive até mesmo pelo CNJ, que se vê das varas especializadas, seja no modelo americano, seja no modelo de alguns países europeus. Tá certo, Roseli. Obrigada pelos seus esclarecimentos. E o evento segue até quarta-feira aqui em São Paulo. Do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial, Sara Kirchhoff para o SBA. E no quadro Agricultura BR Responde, vamos ver a pergunta do nosso telespectador lá da Bahia. O telespectador é o Antônio Marcos, do município de Caturama, e ele pergunta: gostaria de saber quando começam as chuvas na minha região e se tem boas perspectivas no período chuvoso que começa em novembro e finaliza em março. Antônio, obrigada pela sua participação. Vamos saber dessa resposta então com a Juliana Rezende, que já está a postos para falar com a gente aqui no Agricultura BR. Juliana, é com você daí. Qual que é a expectativa de chuvas então para o estado do Antônio, a Bahia? Olha, a expectativa de chuvas por lá ainda deve demorar a chegar.
Isso porque na região de Caturama, que é o interior da Bahia, já não chove há mais de 100 dias. Esse mapa representa o período de estiagem agrícola, que é há quanto tempo não chove, uma chuva favorável para a agricultura e para as lavouras em desenvolvimento. Então, na parte central da Bahia, há mais de 100 dias já não chove, acumulados de até 10 milímetros em apenas 24 horas. Agora, ao longo dos próximos períodos, entre o trimestre de setembro, outubro e novembro, o tempo seco ainda vai seguir predominando em grande parte da Bahia. Em algumas áreas até tem previsão de chuva, só que mesmo com chuva, na faixa leste da Bahia, ainda vai seguir com acumulados abaixo da média. Então, somente voltamos a ter bons episódios de chuva meados do mês de novembro, conforme a chuva consegue avançar pelo interior da Bahia, garantindo bons episódios de chuva. Mas, de forma geral, a partir do verão, a gente volta a ter, então, a estação mais chuvosa na região, conforme volta a chover, garantindo bom desenvolvimento para as lavouras. Só que no próximo verão, a expectativa é que devemos estar sob influência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno garante chuvas mais fortes e volumosas para o sul do Brasil e acaba diminuindo as chuvas em áreas do centro e norte brasileiro. Então, se for confirmada a atuação do El Niño ao longo do próximo verão, a expectativa é de diminuição das chuvas em áreas do interior do Nordeste. Não quer dizer que a gente vai ter total ausência das instabilidades. O que quer dizer é que o acumulado de chuva deve ser menor do que a média climatológica ao longo do verão em pontos do interior do Nordeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde a todos. Ok, Juliana, obrigada então pela participação de hoje, uma boa tarde para você, até a próxima. E um abraço aí para o Antônio Marcos de Caturama, na Bahia, que participou do quadro com a gente. Um abraço a todos de lá também. E você também pode participar conosco aqui do Agricultura BR Responde, enviando sua pergunta, sua foto ou seu vídeo pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente traz mais destaques sobre a soja em Chicago e o dólar no Brasil. Voltamos já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, lançou em Cuiabá o Guia do Investidor. Valdir Pacheco conta pra gente sobre essa novidade. Nos últimos anos, o número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, lançou recentemente o Guia do Investidor, com informações de que, onde, quanto e quando investir. O evento foi restrito a convidados. Aconteceu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, em Cuiabá. O objetivo do guia é analisar importantes setores e micro-regiões de Mato Grosso
apontando possíveis potenciais de investimentos no Estado. Como eu falei, diferente do que a gente faz nos boletins, no guia a gente está trazendo o Outlook 2028. Então a gente fez uma série de análises de quais obras estruturantes logísticas que devem acontecer nos próximos 10 anos, como é que vai andar a área de agricultura na área de pastagem, e a conclusão foi o seguinte: para a soja, hoje nós produzimos 32 milhões de toneladas, em 2028 devemos produzir 50 milhões de toneladas com base nesses parâmetros. Caso essas obras de fato estruturantes de logística aconteçam, a gente continue tendo essa parceria muito boa internacionalmente com os nossos principais mercados como China. Agora também estamos indo e tentando entender o mercado da Índia, a gente está embarcando agora hoje para entender também esses novos grãos, os pulses, os feijões, que também estão tomando conta das lavouras do Mato Grosso. Então a gente espera que esse crescimento de 50 milhões de toneladas que foram previstos por nossos estatísticos, por nossos analistas, de fato aconteça com base nos indicadores que a gente analisou. Para o milho é a mesma coisa, O milho segunda safra tem um grande mercado ainda que precisa ser abordado. Nós estamos com uma novidade internamente, que é as plantas de etanol de milho que estão consumindo cada vez mais o nosso milho. A gente, até 5 anos atrás, tinha um consumo de 3 milhões de toneladas e hoje nós estamos chegando quase a 6 milhões de toneladas de consumo de milho internamente. Isso está estimulando a produção, principalmente nas regiões que a gente tem essa produção. E em 2028, a nossa estimativa é chegar a 52 milhões de toneladas de milho, segunda safra, ultrapassando inclusive a primeira safra de soja, que deve ser essa tendência, porque tanto em milho quanto em soja nós temos áreas para aquecer, Seria uma oportunidade para resolver o grande gargalo do déficit de armazenamento? Sem dúvidas. Isso é, por exemplo, um dos gargalos que podem atrapalhar, inclusive, aquela projeção do Outlook 2028 que a gente citou, da produção agrícola. O déficit de armazenagem hoje é uma coisa muito séria, E a gente sabe que para os produtores que não têm o armazém, a desvantagem está crescendo cada vez mais, por não conseguir fazer a sua própria classificação, por ter que pagar o frete para levar até a trading, que complicou demais nos últimos 2, 3 meses. Então, os desafios do setor, e quando eu disse agricultura, manutenção, e é verdade mesmo, Para se manter hoje na agricultura, tem que se pensar diferente e tem que achar mecanismos para se manter com custos abaixo dos preços. O presidente do Sistema FAMATO, Normando Corral, disse que Mato Grosso é terra de oportunidades. E é nesse momento que nós temos uma série de oportunidades. E investidores que para cá querem vir. Então nós sentimos dentro do IMEA a necessidade de apresentar os números de maneira mais adequada para que os investidores tenham interesse e direcionem o que eles vão fazer. E como nós somos uma atividade primária, ela é geradora das outras atividades, seja da indústria, seja do comércio e da prestação de serviço. Então acho que todos aqui ganham com isso aí. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realizou o seminário voltado ao público de agricultura familiar. E a repórter Kylie Rodrigues traz mais informações na reportagem. Mesmo com o tempo fechado, o público compareceu no seminário realizado na Escola Municipal Agrícola Arnaldo Estevam de Figueiredo. O projeto visa aprimorar os conhecimentos rurais dos pequenos produtores, especialmente da agricultura familiar. Para mostrar as peculiaridades do campo, com palestras através da Embrapa, através da Universidade Federal, Agraer, os parceiros, Campo Grande, E nossos alunos também, que estão também nos setores com atividades e projetos também para mostrar à comunidade. Trazer a tecnologia, trazer a informação nesse seminário que nós estamos aqui proporcionando toda a agricultura familiar, tanto aqui dessa região do Três Barras, como de todo o Campo Grande, para que a gente possa não só produzir 5% que nós produzimos hoje, o município de Campo Grande, de tudo que nós consumimos. Nós temos que aumentar essa participação de produção. Na oportunidade, a comunidade conheceu o projeto Saladão,
Um ônibus adaptado com gôndolas e umidificador de ar, com capacidade para armazenar mais de 300 quilos de legumes, frutas e verduras, produzidos pelos agricultores assistidos pela SEDESC. O ônibus deve percorrer Campo Grande em pontos estratégicos de comercialização. O projeto deve ter início a partir de setembro. No seminário foi exposto produtos produzidos pelos alunos da escola agrícola, entre as variedades, doces caseiros e queijos. Trouxemos pessoas da comunidade para ensinar os alunos. É uma forma de estar agregando valor, excedente que eles têm de fruta, o do leite, o derivado que tem. Temos o projeto do urucum, onde nós vamos começar também já o plantio do urucum de uma forma orgânica. Então os alunos já começaram a ter contato sobre os produtos, a importância do urucum, de que forma que ele pode ser, a importância econômica dele e que forma também como ele, pequeno produtor, o pai e a mãe, pode estar tendo esse potencial e aumentando. O seminário promoveu palestras com práticas de produção, voltada para a tecnologia, aliando com a sustentabilidade em toda a agropecuária. Acabei de sair de uma palestra ali sobre mandioca, acabei descobrindo outras variedades, outras épocas de plantio, janelas de plantio, né, adubação, que às vezes a gente acaba fazendo o brutão do que a gente sabe, né? E aí hoje acaba a gente pegando mais tecnologias e a gente é um pouco perdido nessa parte, a gente não sabe onde procurar. Hoje a gente tem bastante agrônomos, pesquisadores, como tem uma pesquisadora da Agraer ali, que ela pesquisa só sobre mandioca, né? Então ela tem muito para passar para a gente e a gente também para passar para ela o que a gente está fazendo, né? Kylie Rodrigues para o SBA. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com as últimas informações. É isso mesmo. No próximo bloco você acompanha uma entrevista feita com Roberto Holanda, presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia em Mato Grosso do Sul, a respeito do andamento da safra de cana por aqui. Não sai daí, voltamos já. E a Juliana Comparim conversou durante o Bom Dia Produtor com o presidente da Biosul sobre as projeções para a safra de cana no estado de Mato Grosso do Sul. Confira. Mato Grosso do Sul já tem uma tendência de ser mais alcooleira, né? A safra de cana-de-açúcar, ou seja, mais cana-de-açúcar é destinada à fabricação do etanol ao invés do açúcar. Mas neste ano a gente tem visto no Brasil essa tendência a crescer. Em Mato Grosso do Sul isso também é uma realidade? Olha, o mix da gente realmente está mais alcooleiro. O Mato Grosso do Sul, tradicionalmente, como você falou, faz 70% de sua cana destinada à produção de etanol. Esse ano nós estamos em 82%. Isso é uma adaptação normal e previsível dos nossos produtores às condições do mercado. Ou seja, a gente vê que as cotações do açúcar no mercado internacional estão bastante baixas, estão em níveis aí muito baixos por outro lado, o mercado do etanol tem aumentado. No Brasil, aqui no estado, nós produzimos muito mais do que consumo interno, ou seja, 84% da nossa produção vai para atender a outros estados vizinhos. Então, nesses estados, o consumo realmente tem reagido de maneira significativa, abrindo espaço aí para a nossa produção de etanol. Então, de forma resumida, é o mercado internacional do açúcar que tem ditado mais esse mix de produção da safra de cana no Brasil. Sim, isso com bastante força, mas uma combinação também com um interesse maior do consumidor pelo etanol. Certo. Né? Porque, na verdade, evidentemente, o consumidor faz a conta, o etanol compensando na maior parte do Brasil, então também tem essa demanda por parte do consumidor de etanol. Aqui em Mato Grosso do Sul, assim como o restante do Brasil, está em fase de colheita, né? A safra 18/19 teve início oficialmente no dia 1º de abril, né? E segue até o fim de março do ano que vem. Como que está o andamento da colheita no estado, Roberto? Olha, essa safra está bem interessante, porque normalmente aqui no Mato Grosso do Sul, o nosso regime de chuvas é bastante atípico. Então a gente nunca sabe quando vai chover mais ou menos do que a média. E esse ano, menos, choveu menos que a média até o momento. Isso preocupou e afetou bastante São Paulo, né, as regiões produtoras de São Paulo aqui. A gente, do nosso lado, o efeito foi exatamente permitir que as usinas pudessem avançar muito na colheita.
Então, sem a chuva que prejudica o nosso processo de colheita, a gente conseguiu avançar a nossa safra e estamos aí cerca de 10% adiantados com relação ao ano passado. Já processamos aí cerca de 27,5 milhões de toneladas de cana. A cana está com uma qualidade melhor, evidentemente que a redução de chuvas faz com que a planta tenha mais sacarose. E é o retrato da safra até agora. Acho que primeiro, a gente está muito ao coleiro. Produzimos até agora cerca de 1 bilhão e 800 milhões de litros aqui no estado, dos quais 1.400 é etanol hidratado, ou seja, aquele que a gente abastece o carro nos postos. E açúcar bem reduzido, açúcar mais de 30% abaixo da nossa produção. Continuamos bem também com bioeletricidade, que é um produto importante. O Mato Grosso do Sul tem esse destaque, tem essa característica de ser um grande produtor de bioeletricidade. E aí estamos quase 30% a mais em termos de energia entregue para o Sistema Nacional. Certo. A previsão da Conab para Mato Grosso do Sul é chegar a mais de 49 milhões de toneladas de cana processadas nessa safra. A Biosul traz esse número parecido? Olha, nós já chegamos a superar os 50 milhões de toneladas. Na safra passada, tivemos uma perda importante, moemos 46,7 milhões de toneladas por conta de questões climáticas. A gente sabe que tem aí cerca de 50 milhões de toneladas, um pouco a mais, um pouco a menos. Nós colaboramos com a Conab sempre no levantamento dela, mas nem sempre bate. Os números nem sempre batem, não é para bater cada um. É só uma referência. É só uma referência, exato. Assim, eu achei... Eu discordo um pouquinho da referência nacional, mas a referência estadual será próxima disso. A gente acredita que tem 50 milhões de toneladas, mas aí a safra vai até o dia 31 de março. Vamos ver o que é que o tempo vai dizer, como é que vão ser as condições climáticas. O que eu estou vendo é que uma condição daqui do estado, de que a gente moía ao longo dos 12 meses do ano, tinha usina moendo, tinha unidade moendo, o que é bastante diferente do resto dos estados produtores, que moem aí cerca de 9 meses. Aqui não, aqui por conta exatamente dessa questão climática sempre tinha unidade moendo. Eu não sei como vai ficar isso, essa safra, porque exatamente por conta das unidades terem podido avançar no tempo, talvez pode ser a cana... que a safra encerre antes. A safra encerre antes. Mas uma condição da gente típica, a gente começa mais cedo. E se começar antes de abril, ainda conta como essa safra atual. Certo. Vamos tratar agora a respeito do RenovaBio. A quantas anda esse tão importante projeto para o Brasil, Roberto? Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que esse é um grande projeto, é uma política nacional de biocombustíveis e finalmente o setor terá previsibilidade, terá um reconhecimento do seu valor junto à sociedade em termos de melhoria ambiental, de entrega de uma matriz energética com menos carbonizada, isso é muito importante. E fundamental que não é subsídio, não é imposto, é um programa calcado no mercado e que eu acho que é sensacional. Outros países estão olhando para o RenovaBio e estão vendo que é uma boa solução. Nós vemos as equipes, sobretudo do Ministério de Minas e Energia, que foi quem criou esse programa tão bem feito, e irem fazer apresentações do RenovaBio em vários outros países que estão interessados nessa política. Ele está avançando, é um programa denso, ele é complicado, para dizer de maneira bastante prática, tem muitos agentes envolvidos, ou seja, tinha tudo para avançar de forma bastante lenta. No entanto, ele avançou bem rápido, já existe uma lei, ele já é lei, a meta de redução do país já existe e nós estamos agora numa fase final de regulamentação das metas individuais. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos capacitando as nossas usinas já para entrarem nesse contexto. Cada usina vai ter a sua nota de eficiência, calcada em eficiência, ou seja, ela vai receber um certificado na medida da sua eficiência, ou seja, você receberá certificado, o CBIO, que que equivale a 1 tonelada de carbono não sequestrado. Então, quanto mais eficiente ambientalmente a usina for, mais CBIO ela recebe. Ou seja, é o indutor de eficiência, portanto, é o indutor de redução de custo, inclusive do etanol lá na ponta. Para a gente finalizar ainda acerca do RenovaBio, como que está a expectativa das usinas do Estado acerca desse programa que em breve aí deve ser colocado em prática? Olha, a expectativa é muito boa. O Estado, a região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul, foi um dos estados que mais cresceu, né? A gente diz que a gente aqui é a nova fronteira da bioenergia. E aí, num momento em que se consolida um programa que vai demandar um crescimento importante do setor, eu acho que essa característica de nova fronteira da bioenergia
tecnologia permanece. Acho que o Mato Grosso do Sul tem toda a condição de voltar a crescer de maneira expressiva no cenário nacional. E nós seguimos por aqui com a Agricultura BR, segunda edição desta quarta-feira, trazendo para você agora as últimas informações. Vamos à soja em Chicago e daqui a pouquinho ao dólar no Brasil, para você ficar bem informado. Olha, esta quarta-feira está sendo marcada pela recuperação da soja na Bolsa de Chicago. Apesar dessa elevação, a gente sabe que o valor está ainda muito pressionado, principalmente por conta da safra norte-americana no momento, que caminha muito bem. Os contratos com vencimento em setembro operam agora a $8,28 por bushel. Posição de novembro vem a $8,40 mais 6. Janeiro de 2019 negocia o bushel da soja em Chicago a $8,54, enquanto a posição de março, $8,67 mais 2. Todas as posições têm alta agora de cerca de 7 centes de dólar por bushel. E vamos ver agora como movimenta o dólar no mercado nacional, que começou o dia sendo negociado a R$ 4,16, chegando perto da sua máxima histórica de R$ 4,16 mais 31, mas tem mostrado um movimento de queda. Vamos ver como se movimenta a moeda americana. O dólar comercial está sendo negociado a R$ 4,12 mais 7, uma queda aí de 0,34% para a moeda norte-americana. E essas foram as últimas informações do Agricultura BR de hoje e desejamos a vocês uma ótima tarde. É isso mesmo. Uma boa tarde para você também, Carla. Uma ótima tarde para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Você fica agora com Agromotor Brasil. Até a próxima.